e hoje vamos apresentar nosso trabalho sobre a genética mendeliana aplicada à reprodução canina, um estudo com labradores retriever. Meu grupo é composto por mim, pela Ana Júlia Barbieri e pela Maria Laura. Bom, este trabalho tem como principal objetivo compreender como os princípios da herança genética, descritos por Mendel, ajudam a explicar as variações fenótipas observadas nos cães, mais especificamente nas raças do Labrador Retriever, que é o que a gente vai falar, né, da pesquisa que foi feita. Ao estudar a genética mendeliana aplicada à reprodução canina, a gente busca entender como certas características, como cor e a pelagem, estrutura corporal e até mesmo a predisposição a doenças, são transmitidas de geração a geração dentro da raça. Para entender como as características dos labradores retriever são transmitidas de geração em geração, precisamos começar com os fundamentos da genética mendeliana. A genética é o campo da biologia que estuda como as características são herdadas e como ocorre a variação entre os seres vivos. Mendel foi o pioneiro nesse estudo ao propor leis que explicam matematicamente como os genes são transmitidos. Essas leis são fundamentais até hoje, principalmente em áreas como a reprodução animal e a seleção artificial, onde conseguimos aplicar esse conhecimento para entender e até mesmo direcionar certos traços desejáveis em raças específicas, como os labradores. Antes de explorarmos os cruzamentos e as variações genéticas nos cães da raça labrador, é importante revisarmos alguns conceitos fundamentais da genética. O DNA é a molécula que carrega toda a informação genética dos seres vivos. Dentro dele, encontramos alguns genes, que são os segmentos responsáveis por codificar características específicas. Esses genes podem existir em diferentes versões, chamadas de alelos. A combinação de alelos que o indivíduo herda de seus pais é o que chamamos de genótipo, enquanto o fenótipo é o resultado visível dessa combinação, como a cor da pelagem, por exemplo. Por fim, temos a dominância, que ocorre quando um alelo se expressa mais fortemente do que o outro. Entender esses conceitos é essencial para interpretar os padrões da herança que veremos a seguir. Agora vamos falar um pouco sobre as leis de Mendel, que são a base da genética clássica. A primeira lei de Mendel, chamada de segregação dos alelos, diz que cada indivíduo possui 2 alelos de cada gene, um herdado pelo pai e outro pela mãe, e que esses alelos se separam na formação dos gametas, de forma que em cada gameta receba apenas um alelo. Já a segunda lei, conhecida como segregação independente, afirma que os genes para as características diferentes, como a cor da pelagem e o tipo de orelha, por exemplo, são herdados de forma independente, ou seja, um não interfere no outro. Bom, vamos agora aplicar todo esse conhecimento genético a um caso prático, que pode muito bem acontecer no dia a dia de um médico veterinário. Vamos imaginar a seguinte situação. Você foi procurado por um criador de cães da raça labrador e ele tem 2 cães, um macho e uma fêmea. E ele quer cruzar esses 2 indivíduos e ambos já têm seus genótipos conhecidos. A dúvida desse criador é a seguinte: quais combinações de cor de pelagem e tipo de orelha ele pode esperar na ninhada? Para isso, a gente vai analisar 2 características que seguem as leis de Mendel. A gente vai avaliar a cor da pelagem, onde, como a gente pode ver, o alelo B ele determina a pelagem preta e ele é dominante, e o alelo Bzinho ele determina a pelagem chocolate. E só aparece quando ele está em dose dupla, ou seja, só aparece quando é recessivo. E a gente também vai avaliar o tipo de orelha, né? Onde o alelodesão, ele produz orelhas caídas, que também é um traço dominante, assim como a pelagem preta. E o Dzinho, ele está relacionado com orelhas eretas. E assim também como a cor chocolate, ele só vai aparecer se o cão ele tiver 2 alelos recessivos. Então, com isso, a gente vai ver como podemos prever a aparência dos futuros filhos usando a genética mendeliana. Bom, como a gente pode ver nesse slide, ambos os cães eles vão possuir o mesmo genótipo, né? Que é Bzão, Bzinho, Dzão, Dzinho. E como a gente pode ver também, eles são duplo heterozigotos. Eles
são duplo heterozigotos para as duas características, né? Tanto para a cor da pelagem quanto para o tipo de orelha. Ou seja, mesmo que eles apresentem, por exemplo, pelagem preta e orelhas caídas, eles ainda assim vão carregar os alelos recessivos e eles podem passar para a próxima geração, né? Então, sabendo disso, a gente vai montar o cruzamento genético entre esses dois indivíduos para poder prever os possíveis genótipos e os fenótipos também da futura ninhada. Aqui, como a gente pode ver, cada cão ele pode formar 4 tipos diferentes de gametas, certo? Cada gameta ele é uma combinação independente dos 2 genes. Então, aqui a gente vai ter os gametas possíveis. Bzão, Dzão, Bzão, Dzinho, Bzinho, Dzão e Bzinho, Dzinho. E possuem alelos dominantes e recessivos para ambas as características. Aqui a gente tem um exemplo do quadro que utilizamos para fazer esse cruzamento, porém esse aqui é uma representação clássica desse quadro, né? Então, aqui nesse caso nós temos um cruzamento de híbrido, ou seja, diferentemente de um cruzamento simples, a gente vai ter a combinação dos 4 tipos de gametas, onde nós não vamos ter apenas 4 genótipos possíveis, nós vamos ter 16 genótipos possíveis. Como são 2 genes com segregação independente, a gente precisa aplicar a segunda lei de Mendel, que é conhecida como a lei da segregação independente. Então, cada cão, como eu disse, ele vai poder formar 4 tipos diferentes de gameta, combinando um alelo de cada gene. Então, se a gente montar um quadro de 4x4 com esses gametas, sendo de um lado os gametas do pai e do outro lado os gametas da mãe, a gente vai ter o quê? 16 combinações genotípicas diferentes, né, na geração F2. E a gente vai ver agora, no próximo slide, como que essas combinações elas vão se traduzir em fenótipos. Como a gente pode ver aqui nas proporções fenotípicas, na primeira coluna a gente vai ter o fenótipo, na segunda coluna a gente vai ter os genótipos possíveis e na terceira coluna a gente vai ter a proporção esperada, né? Como a gente pode observar, a gente pode prever os seguintes resultados para a ninhada, né? 9 em cada 16 filhotes terão a pelagem preta e as orelhas caídas, por causa do Bzão dominante e do Dzão também dominante. E 3 em 16 eles vão ter pelagem preta, mas com as orelhas eretas. A gente percebe isso porque o Bzão ele é dominante, conferindo a cor preta. Porém, aqui a gente tem o Dzinho sendo recessivo, então ele vai manifestar as orelhas eretas. Outros 3 em 16 eles vão ter pelagem chocolate, porém eles vão ter as orelhas caídas, isso devido à recessividade do B e à dominância do Dzão, né? A gente também pode ver que apenas 1 em cada 16 eles vão ter a combinação pelagem chocolate e orelhas eretas. E essa proporção de 9 para 3 para 3 para 1 é a proporção clássica e reflete exatamente o que o Mendel descreveu nos seus experimentos com 2 características independentes. Ou seja, mesmo com características diferentes sendo analisadas ao mesmo tempo, é possível prever esses resultados com bastante precisão, utilizando os princípios da genética mendeliana. E isso vai mostrar como o conhecimento genético é uma ferramenta poderosa, especialmente na medicina veterinária, porque permite ao profissional orientar cruzamentos de forma planejada, saudável e responsável.
Então, agora eu vou falar um pouquinho da interpretação do resultado do cruzamento genético, que, portanto, ao analisarmos o cruzamento de dois labradores heterozigotos para duas características independentes, cor da pelagem, que é o B+, e o B-, e o tipo de orelha, que é o D+, e o D-, conseguimos prever todas as combinações possíveis de genótipos e fenótipos na prole. O resultado obtido é uma proporção fenotípica de 9:3:3:1, que confirma o que Mendel descreveu em sua segunda lei, que os genes que determinam diferentes características segregam-se de forma independente durante a formação dos gametas, o que permite uma grande diversidade fenotípica nas ninhadas. E esse tipo de análise não é um exercício teórico, mas uma ferramenta real e prática, que auxilia os veterinários, criadores a tomar decisões informadas sobre reprodução, prever características desejadas nos filhotes e evitar combinações indesejadas. Que, em resumo, o quadro nos mostra de forma visual e numérica como a genética molda as características externas dos animais e como podemos usá-las a favor do bem-estar, da saúde e do planejamento genético responsável. E falando um pouquinho agora das aplicações na prática, aplicações práticas da medicina veterinária, que é compreender como funciona a transmissão de características genéticas e habilidades essenciais, que são habilidades essenciais para o médico veterinário, especialmente nas áreas de melhoramento genético, reprodução assistida e o manejo também, um manejo reprodutivo. Que esse conhecimento, ele pode ser aplicado de várias maneiras práticas, como, por exemplo, na seleção de matrizes e reprodutores em canis, de modo a prever as características das futuras ninhadas, como eu tinha citado antes, e na prevenção da consanguinidade, ou seja, evitando o cruzamento entre parentes próximos, que pode aumentar o risco de doenças genéticas e reduzir a variabilidade genética da população. Um outro exemplo é na orientação aos tutores e criadores, explicando por que filhotes da mesma ninhada podem apresentar variações tão marcantes, mesmo sendo filho dos mesmos pais, e também na prevenção de cruzamentos indesejados. Por exemplo, que é um exemplo aplicado que eu coloquei no slide, que se o criador deseja evitar filhotes com pelagem chocolate e orelhas eretas, ele pode usar o quadro para prever e selecionar os pares reprodutivos. E agora falando um pouquinho da nossa conclusão, que chegamos ao fim do nosso seminário, e agora recapitular os principais aprendizados, né? Que hoje vimos que os conceitos da genética mendeliana, mesmo sendo estudados há mais de um século, continuam extremamente relevantes e aplicáveis na prática veterinária, que conseguimos revisar, por fim, de todo esse trabalho. A estrutura básica da herança genética, os mecanismos da segunda lei de Mendel, como ocorre o cruzamento de dois indivíduos heterozigotos com duas características dependentes, e aplicamos conhecimento a um exemplo concreto com cães da raça labrador. Então, continuando, essas foram as nossas referências. Eu coloquei uma delas a introdução genética, princípios de anatomia e fisiologia, o bem-estar animal e reprodução responsável, as leis de Mendel e a genética de cruzamento e, por fim, as características dos labradores, que inclui então todas essas referências citadas para fazer esse trabalho. E, por fim, eu acho que eu queria ressaltar que a genética, ela deixa de ser um assunto teórico e passa a ser uma ferramenta muito concreta e muito importante e principalmente estratégica na tomada de decisões clínicas e reprodutivas. E a genética, de modo geral, ela nos permite prever, planejar e prevenir. Ela é uma ferramenta poderosa para garantir ninhadas saudáveis, respeitar o bem-estar animal e apoiar a criação responsável. E muito obrigada por essa apresentação. Espero que ela tenha ajudado a entender melhor o potencial
transformador da genética na medicina veterinária. Obrigado pela atenção. Esse foi o nosso trabalho. E então, até a próxima.